tarde, boa noite, tudo bem com vocês? De Gutenberg de novo no pedaço. Eu tenho aqui em minhas mãos uma questão que cita, já vi aqui de início, né? As civilizações que se desenvolveram no chamado Oriente Próximo, né? Como a do Egito, em torno do rio Nilo, e a Mesopotâmia, em torno dos rios Tigre e Eufrates. Né? Vamos lá? Vamos ver o que diz o texto? A partir do terceiro milênio a.C., desenvolveram-se nos vales dos grandes rios do Oriente Próximo. O Oriente Próximo é o Oriente Médio. Próximo de quem? Do Ocidente. Aí nós temos esse hábito, isso é um hábito antigo entre os europeus, que passaram para nós, de chamar o Oriente Médio do Oriente Próximo. Tá? Embora o Nilo, né, onde vai nascer a civilização egípcia, fique no nordeste da África. Né? Então, como Nilo, Tigre e Eufrates, estados teocráticos, surgiram estados teocráticos fortemente organizados e centralizados e com extensa burocracia. Uma explicação para o seu surgimento é o quê? Então, olha, Gutenberg, isso aí é o surgimento do quê? Do Estado, né? Então, o tema da questão é o chamado surgimento do chamado Estado. E o que é Estado? Estado no sentido do governo. Estado como sinônimo de um governo, tá? Muito bem. Gutenberg, isso ocorre quando, cara? Isso ocorre, gente, na transição da pré-história para a história, tá? Beleza? Ah, então isso aqui foi na transição da pré-história para a história. Exatamente. Então, quando o ser humano viveu a pré-história, então o que acontecia? Não havia um Estado, né? Não havia um governo, não havia governo na época da pré-história, Gutenberg, mas os seres humanos daquela época, eles tinham líderes, sim, até porque o ser humano se comportava muito parecido com outros animais, né? Se você vê nas manadas de elefantes, existe um líder. Entre os leões, existe um líder. Se você pegar lá os lobos, lá na matilha, tem um líder. Tá? Então, entre os seres humanos também já havia a presença de um líder, mas não havia um governo, não havia leis, não haviam regras necessariamente, né, solidificadas. Então, isso surge quando o ser humano sai da pré-história e entra para a história. Tá? Então, houve uma transição, certo? Da pré-história para a história, exatamente. E essa transição se deu quando? Primeiro, quando o homem, que aqui na pré-história ele era por natureza nômade, né, o homem da pré-história, aqui na transição ele se tornou sedentário. O homem tornou-se sedentário. O que quer dizer isso, sedentário? Fixo, né? Fixo a um pedaço de terra, preso a um local. Volta aqui, quando o homem se tornou sedentário, ele só conseguiu se tornar sedentário por quê? Porque ele desenvolveu a agricultura. Né? Ele desenvolveu a agricultura. Então, durante a transição da pré-história para a história, então aqui nós estamos vivendo o período que nós vamos chamar de história, certo? Lembrando que essa história de pré-história e história é uma divisão, né, dos historiadores positivistas lá do século XIX, que consideram que esse período aqui é o período anterior ao surgimento da escrita. Né? A história surge quando surge a escrita, por volta lá de 4.000 anos antes de Cristo. Tá? Então, quando o homem ele se torna sedentário, ele desenvolveu a agricultura. Ah, Gutenberg, então isso foi massa, né, velho? Foi muito massa. Só que para desenvolver a agricultura, o ser humano também começou a perceber uns probleminhas. Quais? Quando ele deixa de ser nômade e torna-se sedentário e começa a plantar, a qualidade de vida dele melhora, a expectativa de vida do homem aumenta e ele passa a ter também mais filhos. Como é que é, Gutenberg? Pois é, gente. Interessante isso. Hein? A expectativa de vida do homem, ela aumenta. Passamos a viver mais, exatamente. Isso quer dizer que na pré-história morríamos muito jovens, certo? Os homens da pré-história morriam ainda muito jovens. Então a expectativa de vida aumentou. Consequentemente, a população humana também cresceu. Então, também, consequentemente, passamos a ter mais filhos, não é isso? Exatamente. E aí vai dizer o que vai acontecer? Então, havia, consequentemente, a necessidade
havia, em virtude disso, a necessidade de aumentar a produção agrícola. A necessidade de aumentar a produção agrícola, certo? Havia necessidade de aumentar a produção agrícola. E como essas primeiras sedentarizações do homem estão ocorrendo ao longo das margens dos rios, como o texto cita, os rios Nilo, Tigre e Eufrates, então era preciso fazer o quê? Era preciso irrigar mais terras. Era preciso irrigar mais terras. Era preciso construir canais de irrigação. Canais de irrigação, tá? Era preciso construir também, sabe o quê? Represas. Represas. Então, Gutenberg, quer dizer que a necessidade de aumentar a produção agrícola fez o homem precisar construir canais de irrigação, irrigar mais terras para aumentar a produção agrícola. Exatamente. E isso, gente, só poderia ser feito se houvesse o quê? Um governo centralizado. Se houvesse um governo centralizado. Então, Gutenberg, aí a necessidade dos primeiros estados. Exatamente. Deu para entender? Então, vamos responder a questão agora? Então, a partir do terceiro milênio a.C., desenvolveram-se nos vales dos grandes rios do Oriente Próximo, como Nilo, Tigre e Eufrates, estados teocráticos fortemente organizados e centralizados e com extensa burocracia. Uma explicação para o seu surgimento é o quê? Letra A revolta de camponeses e a insurreição dos artesãos das cidades? Não é. Letra B, a necessidade de coordenar o trabalho de grandes contingentes humanos para realizar obras de quê? De irrigação. Porra, também. A resposta já foi, bateu ou não? Bateu sim com a explicação. Letra C. A influência das grandes civilizações do Extremo Oriente, que chegou ao Oriente Próximo através de caravanas de seda. Gente, essas civilizações, elas são contemporâneas, ou seja, na época que estavam surgindo o Egito, Mesopotâmia, estavam surgindo também Índia e China. Então, uma civilização não copiou a outra, certo? Elas são contemporâneas. Letra D. A expansão das religiões monoteístas, que fundamentava o caráter divino da realeza e o poder absoluto. Gente, nós sabemos que as primeiras civilizações, elas não são monoteístas. Exceção de quem? Dos hebreus. Aí uma exceção. A regra é os povos antigos serem o quê? Politeístas. Acreditavam em vários deuses. Certo? Letra E. A introdução de instrumentos de ferro e a consequente revolução tecnológica que transformou a agricultura dos vales e levou à centralização do poder. Gente, antes do ferro, lembre-se, o ser humano começou a trabalhar com o quê? Com cobre. Depois do cobre, aí veio o quê? Você lembra? O bronze. Nós temos a chamada Idade do Bronze. E por último é que vem o ferro. Tá? Então, quando o ferro começou a ser fundido pelo homem, utilizado pelo homem, ele já tinha um poder centralizado, já desenvolvia a agricultura. Então, o ferro surgiu posteriormente à centralização do poder político. Deu para entender? Beleza, senhores? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.